Bom, você já assistiu com certeza, não sei, ao filme O Exorcismo de Emily Rose, ou O Exorcista, ok? Bom, você sabia que esse filme, que fez muito sucesso, ele foi feito a partir de um caso real? Então você vai saber agora, tá? Notícia que está no UOL, uma reportagem muito interessante, 13 fatos sobre o caso real que inspirou o exorcismo de Emily Rose, ok? Mas antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Vamos então à nossa reportagem aqui, 13 fatos sobre o caso real que inspirou o exorcismo de Emily Rose. Vamos lá, desculpa. Você sabia que o nome da verdadeira Emily Rose era Anna Elisabeth Michel, também conhecida como Anneliese? Ela foi uma jovem alemã cujos pais foram acusados de homicídio após insistir em sessões de exorcismo para que ela fosse curada. Repara que história maluca, o que o fanatismo é capaz de fazer, ok? Nascida em 21 de setembro de 1952, Anneliese morreu em 1976, aos 23 anos. Conheço um pouco mais da história aterrorizante da jovem que inspirou a obra cinematográfica O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. O filme é baseado no caso real da garota, assim como outro clássico do terror muito conhecido, O Exorcista, que é de 1973. O último foi feito com base na obra de William Peter Blatty, que se inspirou em um artigo do jornal The Washington Post sobre um garoto de 13 anos que passou por sessões de exorcismo para se livrar de comportamentos estranhos adquiridos após usar uma tábua Ouija para se comunicar com um tio falecido. Vida real. A jovem alemã Anneliese nasceu em setembro de 1952 e tinha apenas 16 anos quando começou a ter convulsões. Foi criada em uma família, no caso a devoção aí, uma família radicalmente católica e costumava frequentar a missa com os pais e as irmãs pelo menos 2 vezes por semana, tá? A gente já falou sobre que a vida real, sobre a devoção, agora vamos para o histórico familiar. Antes de Anneliese, a mãe tinha dado à luz uma filha ilegítima que morreu aos 8 anos durante cirurgia para a retirada de um tumor. Anna Michel, mãe de Anneliese, foi forçada a casar com um véu preto por conta da grande vergonha que causou para a família. Sensível, Anneliese cresceu acreditando que deveria cumprir penitências para compensar os pecados da mãe. Tornou-se tão obcecada em se livrar do mal que dormia nua sobre pedras para redimir os pecados dos viciados em drogas que frequentava a estação perto de sua casa. Primeiro diagnóstico: a jovem, que até então era saudável, começou a sofrer com ataques epiléticos. E após o acompanhamento com alguns médicos e um neurologista, recebeu o diagnóstico de um tipo de epilepsia chamado assim de grande mal. Olha só como a história vai desenvolvendo. Aí vem a depressão. Anneliese começou a sentir presenças demoníacas durante suas orações. Apresentando um quadro de depressão profunda, ela foi internada por 1 ano, que a manteve afastada da igreja. Nesse período, ela começou a escutar vozes que a chamavam de amaldiçoada e a taxavam de condenada. A jovem, então, passou a cogitar o suicídio. Descoberta. Durante a peregrinação religiosa, uma amiga da família percebeu que Anneliese evitou ficar perto de imagens religiosas ou beber de uma fonte de água considerada sagrada, além de cheirar como o próprio inferno. A mulher sugeriu que a jovem procurasse um exorcista. Pedido à igreja. Convencida de que estava possuída, ela procurou o padre local para pedir por um exorcismo. O pedido foi negado por 2 vezes. A família se convenceu que o caso da jovem era espiritual
e interrompeu o uso de medicamentos indicados pelos médicos que haviam comparado seus últimos sintomas a uma possível esquizofrenia. Os primeiros religiosos que tiveram contato com o caso reforçaram a suspeita de doença. Olha só, o exorcismo. O estado de Annelise piorou consideravelmente. Ela costumava se ajoelhar 600 vezes por dia, olha só, 600 vezes por dia. E em uma dessas vezes, acabou rompendo os ligamentos do joelho, o que a fez se arrastar para debaixo de uma mesa, onde permaneceu latindo, feito um cão, por 2 dias. Além disso, ela gritava por horas e passou a comer aranhas e carvão, chegando a morder a cabeça de um pássaro morto e a lamber a própria urina do chão. Foi quando, em 1975, o terceiro pedido de exorcismo foi aceito pelo bispo de Würzburg e o caso assumido pelo padre Arnold Hans e pelo pastor Ernest Alt, que realizaram os exorcismos de acordo com o ritual romano de 1614. Olha só. Sessões semanais. Arnold Reis e Ernest Alt passavam a realizar 2 sessões semanais de 4 horas cada uma. Ao todo foram 67 rituais realizados ao longo de pouco mais de 9 meses. Ela ficava trancada num cômodo onde permanecia sem comer, beber ou dormir, por vezes acorrentada. Os religiosos disseram ter identificado demônios chamados de Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim, Hitler, que durante as sessões se manifestavam, inclusive com diferentes pronúncias. Gravações. No total, 42 horas de exorcismo foram gravadas pelo padre Arnold Hans e pelo pastor Ernest Alt. Quem tem coragem de ouvir se depara com rosnados, gritos, xingamentos e diálogos entre os supostos demônios. Ok? Morte. Annelise morreu em 1º de julho de 1976, aos 23 anos, com menos de 30 quilos. Olha só, que coisa triste. Ela jejuava por acreditar que assim enfraqueceria os espíritos malignos, porém contraiu pneumonia e não resistiu. A autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição e desidratação. Pouco antes de morrer, declarou: "Mãe, estou com medo." Consequência pós-morte. Os pais da jovem, Ana e Joseph, foram acusados, bem como os religiosos Arnold Reis e Ernest Alt, de negligência e homicídio. Embora com penas diferentes, todos foram considerados culpados por permitir que a garota morresse de fome. O caso fez com que a Alemanha debatesse a liberdade religiosa e os direitos paternais. Em 1984, os bispos alemães pediram à igreja para rever o ritual de exorcismo por causa do que aconteceu com Annelise. Em 1999, o Vaticano publicou a primeira atualização sobre o ritual desde o século XVII, introduzindo uma qualificação médica para que o exorcismo possa ser considerado. Depoimento materno. Agora, olha só, depois de tudo, olha só o depoimento materno. Em entrevista ao The Telegraph, em 2005, Ana Michel garantiu que sentia muita falta da filha, mas não se arrependia das decisões tomadas. "Eu sei que fiz a coisa certa, porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos. Ela estava tendo feridas e isso foi um sinal de Deus para exorcizarmos seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar seus pecados." Annelise era uma menina bondosa, amorosa, doce e obediente, mas quando ela estava possuída, não era algo natural, algo que você pode explicar. Isso foi o depoimento da mãe de Annelise, ok? Agora, faça o seu comentário. Eu só quero dizer uma coisa. Olha, a ignorância, o fanatismo religioso
Todo tipo de fanatismo é preocupante. Falar sobre o fanatismo religioso é uma loucura. Olha só o absurdo do que esses pais, do que essa mãe fez com essa menina e do que a igreja fez, né? Um padre, um pastor tiver essa capacidade de praticar um exorcismo baseado no século XVII. Pois bem, mas não se surpreenda não que essa mentalidade ela ainda está presente em nossos dias, por incrível que pareça. Quanto mais fanatismo religioso, mais demonstramos a incapacidade e a pequenez dessa humanidade, ok? É isso aí, triste, né? Então você teve um filme aí que fez um sucesso, O Exorcista, depois O Exorcismo de Emily Rose, tá? Mas baseado em história real e triste história, e depois de tudo a mãe dizer que tem certeza que fez a coisa certa. É outra louca, imbecil. Essa é a questão, né? É isso aí. Inscreva-se, dê o like, ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.